Salve Maria! Eu sou a Maria Carolina Raimann e você está no canal do Apostolado Católico da família Raimann. E no quadro De Frente com Frau Raimann de hoje, eu vou responder a pergunta: ser aberto à vida é ter muitos filhos? Então vejam, essa pergunta veio de uma filha espiritual minha e ela fala o seguinte: como ser aberto à vida se isso implica ter muitos filhos e nós somos pobres? Então vejam, é importante a gente não fazer confusão, tá? Na verdade, a abertura à vida não tem nada a ver com muitos filhos, certo? Então vamos começar, do começo, digamos assim. Porque se você acha que um casal é aberto à vida, ele vai ter 20 filhos, né? Não é assim que acontece, nem sempre, né? Então, é importante a gente dissociar essas duas coisas, certo? Então, vamos lá. Um casal que é aberto à vida, ele está aberto à vontade de Deus. É o primeiro princípio, né? Digamos assim. É o mais básico, né? De um relacionamento. Que este casal, esse homem e a mulher, que se uniram em sagrado matrimônio, estejam abertos à vontade de Deus. Isto é o mais importante. A abertura à vida, ela não tem necessariamente nada a ver com a quantidade de filhos. A abertura à vida, ela vem de uma predisposição do casal, certo? Em aceitar a vontade de Deus. Nada mais do que isso, né? Quantos casais, isso você vai poder conferir, vai poder até me dizer aí nos comentários, né? Se você provavelmente conhece, né? Casais que aparentemente sadios, jovens, né? Enfim, saudáveis, e que casam e não têm filhos, né? Ou estão casados já há 2, 3 anos e não têm filhos. Eu e meu marido, por exemplo, né? Eu e o Raimann, nós vamos para 6 anos já, completamos 6 anos de matrimônio, e desde o início, desde o princípio, né, do nosso casamento, nós somos abertos à vida. E como eu já tinha tido um filho, né, o Miguel, eu fui mãe solteira, e o meu marido também já tinha um filho, né, o Julian. Então nós imaginamos assim, bom, ele já tem um filho, eu já tenho um filho, então quando a gente casar, a gente vai ter muitos filhos, né? E a gente inclusive brincava, porque a gente morava lá em Itajaí, num apartamento que tinha 3 quartos. Então era o quarto das meninas e o quarto dos meninos. E ali a gente já planejou assim, botar beliches, né? E ter filhos, né? Quantos Deus quisesse mandar. E aí é uma coisa assim bem frustrante. Eu falo até isso num vídeo, né? Quando eu imaginava que eu tinha direito de ser mãe, né? Que eu queria ter filhos, enfim. Ainda tinha essa, digamos assim, essa vontade, né? Que é uma vontade minha, né? Humana. Eu tinha essa vontade de ter filhos. Gravei isso num vídeo aqui também do Frau Raimann, bem interessante. Então é importante que o quanto antes a gente perceba, né, que nada nessa vida aqui é decisão nossa, né? Porque se nós somos católicos de verdade, né, e aí eu falo assim de uma questão mesmo de você ter fé, né, de você acreditar em Deus de verdade, não só da boca para fora, né, de você honrar as promessas que você fez no seu matrimônio, de acolher todos os filhos que Deus quisesse te dar. E se esses todos os filhos aí que Deus quisesse te dar não é nenhum, né? Ou se você vai ter que procurar de repente a via da adoção, né? Se esse é o projeto de Deus para sua vida, você adotar filhos, né? Ou até mesmo você ser aberto à vida e ser um pai espiritual, ser uma mãe espiritual, né? Daquelas pessoas que muitas vezes têm pai, tem mãe em casa, mas que vem em você, né? Uma pessoa assim a procurar um conselho, né? Uma orientação. E isso é ser fecundo também, isso também é ser aberto à vida, né? Então é importante que a gente não queira associar, né, esse tipo de coisa, a abertura à vida com ter muitos filhos. E aí então vamos, né, voltar ali nessa pergunta, né, que nós somos pobres para ter muitos filhos. E isso também é outro tipo de engano, né, que muitos católicos têm, muitas pessoas têm. Mas vejam, Deus, ele não vai dar para você uma cruz mais pesada do que você consiga carregar. Deus não vai dar, tem até um ditado popular, né, que diz que Deus,
ele dá o frio conforme o cobertor. Então, ele não vai dar para você um frio maior do que você tenha, né, de cobertor ali, digamos assim. Então, essa questão de você ter medo de ter filhos, né, ter esse receio, é muitas vezes também falta de fé, né? Além do egoísmo, né, que você pensa nas suas comodidades, é uma falta de fé. Então, é importante você ter bem isso em mente, né? Se você vai casar e se for da vontade de Deus que você tenha 20 filhos, né? É importante que você diga o seu sim e que você tenha esses 20 filhos, né? E que você tenha ali a sua vida de uma forma mais simples, né? Mais honesta e que você crie todos esses filhos para o céu. Esses dias eu vi aqui na internet um depoimento de uma mãe de 12 filhos. 12 filhos. E ela, dona de casa, lógico, para poder cuidar dos filhos, né? E o marido é funcionário público, ganha um salário mínimo por mês. E aí tem gente que diz, não, mas a gente é louca, né? Agora você vê o que a providência divina faz na vida dessa família. É incrível, incrível, sabe? Então é importante a gente ter esses tipos de exemplos, né? Agora, por exemplo, aqui na nossa paróquia, há pouco tempo eu conheci uma senhora, tá? Já bem de idade, ela já bem velhinha, e eles tiveram 9 filhos, porém, nenhum deles nasceu vivo. Ela engravidou 9 vezes, então, né, quando a mulher engravida, já existe uma alma, né, já existe ali um novo ser humano, por isso a gente fala que ela teve 9 filhos, mas para o céu, porque nenhum deles nasceu. Todos os 9 filhos ela teve aborto, né, aborto espontâneo. Então você veja a provação que Deus mandou, né, para essa mulher. Quando eu conheci a história dela, eu confesso para vocês que eu fiquei assim, depois eu pensando, né, na minha reflexão, eu pensei assim, meu Deus, será que eu aguentaria, né, tamanho sofrimento, assim, porque é uma coisa bem interessante, né, você querer se colocar no lugar do outro para poder tentar entender a dor do outro, né? Então, vejam que Deus, ele cuida de cada um dos seus filhos, ele sabe o que nós temos necessidade, né? Deus sabe o que a gente precisa. A sua parte é apenas dizer sim. A sua parte é apenas viver conforme Deus queira que você viva. E no vídeo passado, inclusive aqui da Frau Heimann, eu falava sobre a questão de ter medo, né? Medo de ter filhos. Naquelas pessoas assim que, eu não sei como vai ser, né, e tal, tenho medo de ter filhos. Mas é muito importante que a gente tenha essa consciência, né? Em primeiro lugar, sermos abertos à vida. Sim, à vida, a nossa vida e a dos outros, né, que estão ao nosso redor. Porque um casal que se une em sagrado matrimônio, né, e ali existe a possibilidade deles se tornarem pais e mães, né? Pai e mãe, existe essa possibilidade. Então, eles são, digamos assim, casaram-se, né? Uniram-se em sagrado matrimônio e agora eles precisam ser fecundos, né? E quando eu falo que eu já até perdi a conta, digamos assim, dos meus filhos espirituais, claro, eu sei da história de cada um, né? Eu posso, assim, falar, se eu me concentrar, assim, eu vou fazer uma lista e eu sei tudo, né, sobre a vida deles e tal, até os assuntos que a gente sempre conversa, mas quando eu falo assim, já perdi a conta, brincando, né, de uma forma, é porque cada dia mais aparecem mais pessoas, né, para que eu e o meu marido demos conselhos, né, para que a gente oriente, e aí a gente fica até meio assim, né, pensando qual o plano de Deus para nós, né, qual o desígnio de Deus para nós, mas na verdade isso tudo é muito irrelevante, né, porque nós só precisamos dizer o nosso sim a cada dia, né, então ser aberto à vida é isso, é dizer sim à nossa vida, a vida que Deus quer para nós, a vida dos que estão ao nosso redor e, claro, daqueles que vão depender de nós, né? Mas, então, você já sabe, pode, né, separar, digamos assim, essa ideia, né, de abertura à vida significar muitos filhos, porque, né, como a gente viu no vídeo de hoje, uma coisa realmente não tem nada a ver com a outra necessariamente. E me fala aqui nos comentários o que você achou. Você concorda comigo ou não concorda? Escreve aqui nos comentários, já deixa o seu like, né? Você já sabe, deixa o seu like
e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Com certeza você tem mais amigos, familiares aí nos grupos de WhatsApp, né? Que possam se beneficiar com esse vídeo, certo? E amanhã, domingo, ao meio-dia, nós temos um encontro aqui no canal, porque vai ter um vídeo novo do quadro A Vida do Santo. Não perca!